prosseguindo com a nossa série de vídeos sobre o livro Como Ser um Conservador, do Roger Scruton. Nessa série eu estou comentando capítulo a capítulo do livro, e hoje eu vou falar do segundo capítulo, o capítulo Começando de Casa. O nome é bem sugestivo. Começar de casa, que o autor está querendo dizer, o autor ele está falando que ele vai começar pela sociedade. Porque a gente for parar a pensar, a sociedade é a casa de todos, é o lugar que todos habitam, é uma espécie de casa comum, se é que a gente pode dizer assim. Então o autor agora ele vai explicar como a sociedade é formada, vai usar alguns pensamentos assim, para a gente entender mais como que a sociedade ela é formada. Pode ser que esse capítulo gere um pouco de dúvida em você, um pouco de dificuldade para ler. Porque você está começando a ler o livro agora, é normal que os primeiros capítulos você tenha um pouco de dificuldade, porque você não está acostumado ainda com a maneira que o autor escreve. Mas com o tempo, você vai entender como que é o pensamento do autor, como que é a lógica de escrita dele, e você vai começar a ler com mais facilidade. Porém, esse capítulo ele não é um capítulo tão complicado. Porque esse capítulo ele vai falar da sociedade, uma coisa que é bem plausível pra gente, não é algo tão abstrato. Então é fácil de entender esse capítulo, não é tão difícil. Pode ser que tenha um pouco de dificuldade com a linguagem, mas com o tempo você vai solucionar, com a ajuda dos vídeos aqui, vai ficar mais fácil. Logo de início, nesse capítulo, ele já vai dar assim uma cutucada nos liberais. Não sei se ele faz isso realmente, mas ele vai falar um pouco da questão de reduzir tudo à ordem econômica, tudo à ordem do mercado. Ele vai demonstrar que isso é meio difícil, que isso é meio impossível, que você querer reduzir todas as questões da vida da sociedade ao mercado é um erro comparado até mesmo ao socialismo, um erro dos socialistas. Então, para a primeira citação de hoje, na página 38, ele vai explicar essa questão do erro. Ele fala o seguinte: o equívoco de reduzir a ordem política às operações do mercado equipara-se ao erro do socialismo revolucionário de reduzir a política a um plano. Da mesma maneira que os socialistas erraram em querer reduzir a política, em querer transformar tudo em um plano, querer organizar a economia num plano e achar que esse plano vai dar certo, os liberais muitas vezes erram em querer reger todas as coisas, todos os âmbitos sociais e políticos de acordo com o mercado. Isso é um erro muito grande que não pode ser feito, porque provavelmente vai prejudicar em muito a sociedade. Ele explica ainda que a gente não é o homo economicus, a gente não é o homo econômico, a gente tem outras questões muito além, tem as questões dos valores, as tradições que vão além do mercado. A primeira visão que ele vai levantar da sociedade, que ele vai mostrar, a primeira visão de um pensador da sociedade que ele vai mostrar é a visão de Burke. Essa é uma visão bem fácil de se entender. O Burke explica que a sociedade é construída de baixo para cima. Quem constrói a sociedade são os próprios cidadãos. Nunca a partir do nada veio um Estado. Sempre ela é construída de baixo para cima. Nunca chegou lá um homem da caverna e falou assim: a partir de hoje vocês têm que respeitar eu porque eu sou rei. Não, isso não acontece. Geralmente começa a ter aí uma relação entre um determinado grupo da sociedade. Esse grupo ele tem uma relação afetiva. Sem essa relação afetiva não tem como existir uma sociedade. Então a gente precisa dessa relação afetiva, porque senão não dá certo. E a partir daí construída essa sociedade. E o que configura uma sociedade, o que modela uma sociedade são as suas tradições. Por isso que a tradição é extremamente importante para a vida de uma sociedade. Para a boa convivência do homem é necessário a tradição. A gente tem tendência a achar que a tradição é simplesmente o carnaval, o folclore. Só que a tradição ela vai muito além disso. A tradição é muito mais do que o homem batendo no pandeiro. A tradição geralmente ela é criada para responder alguma questão que apareceu no meio da sociedade. Como por exemplo a mitologia grega. A mitologia grega ela vem para responder um monte de questões pessoais, questões sociais, na verdade, da sociedade. Eles perguntam por que o raio cai. Eles vão lá e explicam que é Thor. Então eles vão explicar... Zeus, perdão. Thor é a mitologia nórdica. Olha eu confundindo tudo aqui, tem nada a ver. Então, sempre... A mitologia nórdica também é uma tradição, também tá ligada. Então, voltando aqui, não vou perder o foco. Sempre eles vão... A tradição vai responder alguma questão prática. Por isso que a tradição é extremamente importante para a próxima geração. Porque com as tradições, a próxima geração consegue resolver questões que foi gerada, que foi pensada na geração antiga. Então,
É por isso que a gente, conservador, não só conservador, todo conservador e outras pessoas que tenham bom senso tem que proteger e zelar pela tradição. A segunda visão que ele vai demonstrar, segundo pensamento da sociedade, como a sociedade é organizada e como ela foi feita, como ela nasceu, é o contrato social. O contrato social ele foi feito por alguns autores, foi feito por Hobbes, Locke, alguns autores, e no contrato social ele vai também mostrar como que a sociedade foi gerada. A gente volta lá anteriormente, aquele grupo de pessoas que não são uma sociedade ainda, e eles começam a ter um vínculo ali, e a partir disso, eles vão estipular, eles vão criar obrigações necessárias, obrigações que têm que ser seguidas. Porque uma sociedade ela só é constituída se tiver obrigações. Então, essas obrigações elas são escolhidas livremente. Esse grupo de pessoas vão se reunir, vão começar ali toda a sua interação, e com isso eles vão criar obrigações. Essas obrigações elas são feitas livremente, e as obrigações que nós seguimos, né, no nosso contrato social são as leis. As leis são espécies de obrigações. As leis te obrigam a não matar o seu irmão, a não matar o seu vizinho, a não sair por aí matando os outros, a não sair roubando, essas coisas. Então, a lei é uma obrigação que você escolhe livremente, porque você não faz crime porque você quer, porque você está de acordo a viver com a sociedade. Então, a partir do momento que você entra na sociedade, você tem que cumprir com essas obrigações que são feitas, da maioria das vezes, em leis. Para a sociedade existir, o contrato social ele só existe se existir uma filiação. É a mesma coisa que a gente explicou antigamente, que é a questão da afetividade que tem que ter no meio dos integrantes da sociedade. Então, para uma sociedade crescer, para uma sociedade se formar, precisa também da afiliação. Uma sociedade que os membros não têm afiliação não é sociedade. E por isso que a gente pode fazer uma reflexão agora com uma questão do nosso dia a dia. Será que quando o imigrante ele vem para um país, ele precisa passar por esse processo de afiliação dessa sociedade, que é uma sociedade diferente da dele? Sim, ele precisa. Por isso, que quando o muçulmano ele não vem para o Brasil, quando ele vem para o Brasil, ele precisa passar por esse processo de adaptação para reconhecer todas essas obrigações que nós temos aqui, todas as nossas leis, e respeitar ela. Porque se o imigrante está aqui, mas ele quer continuar seguindo a sua cultura, ele quer continuar deixando a sua cultura acima da cultura que já tem aqui, ele não é um imigrante afiliado, então ele não faz parte da sociedade. Antes desse imigrante fazer parte da sociedade, ele precisa passar por esse processo de afiliação, ele precisa de reconhecer a cultura do outro lugar. Então, esse pessoal aí do multiculturalismo que fala, vamos deixar os islâmicos aí seguirem a cultura deles, nós seguimos a nossa. Isso não tem como ser feito, porque a lei ela é baseada na afiliação que já existia. A lei, as obrigações são baseadas naquele grupo de pessoas. E se essa pessoa vem de fora, ela tem que entender e respeitar aquilo, porque senão a gente vai acabar destruindo um dos maiores princípios da sociedade, que é a capacidade de se afiliar, que é a capacidade de afiliação dos membros. Ele vai dar ainda uma terceira visão da sociedade, um terceiro pensamento da sociedade, que é uma visão própria do Roger Scruton. Isso é interessante, que ele não só levanta no livro aí questões, não só pensamentos de outros, ele também mostra demais o pensamento dele, que é uma palavra assim até um pouco estranha, vocês vão estranhar muito, que é a sociedade é o conceito de oikofilia. Caramba, que desgrama que é oikofilia? A gente lembra de pedofilia, né? Oikofilia quer dizer o amor pela casa, o amor pelo lar, o amor pela sociedade. Nessa visão, ele vai demonstrar que a sociedade, ela é dirigida, ela é criada pelo amor comum. É dirigida pelo amor que as pessoas têm àquele lugar. Então, para existir uma sociedade, a gente precisa de ter um amor em algo. O amor seja nos membros, de repente o amor ao lar, o amor à terra, o amor a alguma coisa. Então, a sociedade, tudo que constrói a sociedade, para a sociedade ser uma sociedade boa, ela ser mantida, a gente precisa do amor ao lar, o amor à sociedade. Lembra um pouco o nacionalismo, né? Quem entende o nacionalismo sabe que esse amor à pátria, ele mostra que para o mundo, para a gente melhorar a nossa sociedade, a gente precisa de mais amor à sociedade em si. E a sociedade o mais próximo da raiz possível, o mais próximo da melhor maneira que ela foi, entendeu? Então a gente não pode achar que a sociedade mudou assim de uma hora para outra. Que as mudanças ela acontecem, porém,
você sempre tem que tomar cuidado com essas mudanças, porque ela pode gerar alguns problemas. Então, o Roger Scruton ele vai demonstrar que o essencial para a sociedade, o que mais a sociedade precisa, é da oikofilia, que é o amor ao lar. E esse vínculo que o ser humano tem, que é esse amor que o ser humano tem um pelo outro, ou amor pelo lar, toda vez que a pessoa, que um grupo vai querer modificar a sociedade, vai querer reformular a sociedade, como os comunistas fizeram, eles vão ter que destruir essa relação de afetividade. Você pode perceber que nas 3 correntes de pensamento sempre tem uma certa relação de afetividade, uma relação entre os seres. Então essa relação é necessária para a sociedade ser criada. E para você reformular a sociedade, a primeira coisa que você precisa de fazer é quebrar essa relação de afetividade, esse amor que tem entre os membros. Então, para você quebrar a sociedade, você precisa de fazer isso. E foi isso que os comunistas fizeram na Europa comunista. Eles tentaram quebrar todas as maneiras de associações à sociedade, grupos de leitura, tudo que gerasse aquela convivência social, para que com esse desdobramento, com esse rompimento, eles conseguissem reformular a sociedade. Você tem que deixar as pessoas isoladas, né, como se fossem estranhos, para depois você dar a sua maneira, a sua visão de sociedade, para aí elas se reorganizarem de acordo com esse ideal, que é o ideal comunista. Então a gente percebe que muitas vezes, em alguns países, eles tentam impor de todas as maneiras, tirar aquele nosso ideal principal, o ideal da nossa sociedade ocidental principal, que é o cristianismo, que são os valores cristãos. Então sempre os comunistas vão tentar destruir isso. Porque isso é o ideal que nos une. E para eles reformular a sociedade da maneira que eles querem, da maneira que eles acham melhor, eles precisam quebrar esse ideal para assim conseguir fazer outras novas revoluções e aí destruir muito mais do que já foram capazes. Nunca duvidem da capacidade dos comunistas, eles são capazes de destruir muito mais do que eles já fizeram. Isso para eles não basta. A segunda, logo para encerrar, né, o vídeo de hoje, ele vai falar uma frase muito interessante, já no finalzinho do capítulo, tá bem no finalzinho aí, ó, é na página 53. Então na página 53 ele vai encerrar falando uma frase muito interessante, que é a seguinte: o conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Então percebam nessa frase que ele vai demonstrar como que o conservadorismo ele está ligado à afetividade. E a gente falou nesse vídeo inteirinho aqui sobre afetividade. Eu expliquei para vocês que a afetividade é algo extremamente importante para a criação da sociedade e que a afetividade está muito ligada agora, com essa última frase, ao conservadorismo. O conservadorismo é a filosofia que estuda a afetividade. É a filosofia que entende o vínculo afetivo, que preserva esses vínculos afetivos. A gente sabe que esses vínculos afetivos é extremamente importante. E por isso que nós, conservadores, temos que preservar, cuidar desses vínculos afetivos. Porque como eu demonstrei antigamente, a gente não zela para esse vínculo, a gente abre portas para novas correntes de pensamento, novas ideologias destruírem o nosso vínculo, a nossa sociedade que a gente conseguiu. Então, pessoal, esse foi o vídeo dessa semana. Semana que vem eu trago um novo vídeo. Semana que vem, o capítulo da semana que vem, a verdade no nacionalismo. Ele vai dar a opinião dele aqui, vai explicar um pouco, vai falar um pouco sobre o nacionalismo. Então eu espero que vocês aproveitem bastante essa série e até o próximo vídeo.